E me conta dos seus empreendimentos, conta as novidades, me conta, eu quero saber todas as novidades. Vamos lá. Então, lá em 2019, eu senti a necessidade e percebi que eu podia gastar minha energia de uma forma mais inteligente, né? Eu, graças a Deus, desde o princípio da minha carreira, né, a minha imagem ela ganhou bastante reconhecimento. Isso é um pouco complicado, às vezes, para grupos maiores de artistas ou duplas até, porque a imagem, às vezes, ela não fica tão fixada para o público. Mas eu peguei uma parte da mídia, quando eu comecei ali em 2013 para 2014, a televisão ela estava muito forte, a internet estava chegando com muita força também, YouTube, enfim, todas as redes Uhum. sociais que a gente vê hoje. O meu crescimento nessas redes sociais foi muito rápido, assim, foi muito grande. E eu estava presente em todos os programas nacionais de todas as emissoras. Então, acho que isso ajudou muito, Ah, assim, com certeza. nesse meu posicionamento de marca e nesse crescimento tão rápido, assim, tão meteórico, né, na música. Em 2019, eu percebi que eu podia gastar o meu tempo, ao invés de gastar a minha energia fazendo publicidade para outras empresas, eu podia ter as minhas próprias. Quem abriu quem abriu meu olho para Media for Equity, por exemplo, foi o Felipe Tito. Ah, eu Eu amo. Preciso sempre. trazer ele aqui. Aliás, Felipe Tito, você tem que vir Ô, aqui. rapaz, todo podcast eu fico de fazer a ponte pra você ir. Eu gosto muito Tem do que vir Felipe, na. ele Eu é também incrível. amo o Tito. Eu sou É. suspeito pra falar, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. E também um agradecimento enorme. A gente já trabalhou junto na televisão, mas por ele ter abrido meu olho nesse dia em questão que a gente estava treinando. E aí a gente começou a bater um papo sobre isso. Ele já tinha começado a traçar o caminho dele no empreendedorismo, né? Ele estava realmente decidido a mudar a imagem dele de um ator, né, para um grande empreendedor serial. Então, ele começou a Ele é falar sobre mesmo isso. É incrível. mesmo. E Eu ele é encontro ele nas correria. palestras sempre, assim, pelo Brasil afora. Uhum. E ele conta um pouco as histórias dele, é bem isso mesmo. O Felipe não tem preguiça de trabalhar, né? Ele não tem preguiça, ele é correria mesmo, um cara que saiu de baixo, muito humilde também. E eu gosto muito do estilo dele, a gente se dá muito bem. Considero ele meu melhor amigo, assim, um dos meus melhores amigos. E aí a gente falou sobre isso nesse dia, e depois disso, eu nunca mais, assim, fui o mesmo, depois desse dia. Todo lugar que eu vou, sempre faço questão de falar desse episódio, porque o Felipe realmente foi o cara que plantou essa semente, né, assim, em mim. Depois disso, eu comecei a estruturar uma ideia nos meus pensamentos de que eu queria construir um ecossistema de empresas num nicho que desse fit com a minha marca, né, que é uma marca que foi construída ao redor da marca Lucas Luco, né, que foi meu primeiro grande empreendimento, vamos dizer assim. Quando eu fui começar a pensar no que investir o meu tempo e em que tipo de nicho eu gostaria de estar presente, né, que faz parte assim da minha essência, da minha verdade, do meu dia a dia, logo veio o fitness, porque todo mundo, no decorrer da minha carreira, sabe e ficou bem explícito que a minha vida, ela, vamos dizer assim, ela é muito É saudável, pautada na né? saúde, É no pautada na exercício. saúde, é exercício todo dia. Então, Eu é também muito sou assim. frequente os posts de... eu sei muito bem. Os posts de treino todo Acredito muito dia, nisso. É. alimentação, suplementação, enfim. E aí, não tive dúvida de que a primeira, vamos dizer assim, o primeiro nicho a ser atacado seria o fitness saudável e por aí vai, né? Bom, em 2020, eu vim para São Paulo e aí eu encontrei um grande amigo, que é o Sérgio Lima. O Sérgio Lima trabalha com marketing, fui lá na agência de publicidade dele e eu expressei para ele a vontade que eu tinha de empreender no ramo fitness. Achei que já estava na hora, a minha carreira musical ela é madura, é consistente. Hoje em dia eu já meio que consigo escolher mais os shows, né, que eu coloco na minha agenda, shows que são, vamos dizer assim, importantes para um público maior, bem vendido, enfim. Eu consigo ter mais domínio da minha agenda e da carreira musical, então eu pensei que seria o momento de poder dar o start. Daí eu falei, Sérgio, eu queria muito mexer com academia, cara. Eu acho que ia ser um primeiro lugar, assim, que eu gostaria muito de estar, assim, de poder gastar minha energia ali. Daí ele falou, cara, eu tenho um amigo americano, o Bruno, que ele tá começando agora uma academia e ele tem a pretensão de transformar ela numa rede.
Aí eu falei, cara, legal, faz a ponte pra mim. O Sérgio Lima foi, ligou pro Bruno na mesma hora. E aí a gente ainda tava no meio da pandemia, assim. Daí eu cheguei em casa lá em Minas Gerais e liguei pro Bruno. O Bruno tá aqui. E aí, o Bruno de Americana, liguei pra ele no FaceTime, a gente falou horas, assim, no FaceTime, me explicou o modelo de negócio, qual era a ideia, qual era o propósito, enfim, onde é que ele queria chegar, enfim. E aí, cara, bateu, assim, logo no FaceTime. Eu falei, tal dia eu tô aí. Daí eu peguei o carro, fui lá no interior, lá em Americana, visitar ele, a gente conheceu logo a primeira unidade, São Carlos, né, foi a primeira unidade da Sky. Já estava pronta, mas não em funcionamento, né? Tava meio que. Quantas tem hoje? Rio Claro, tava meio que voltando. Quantas tem hoje? Hoje são 200 vendidas e 87 em funcionamento.